Jamal, já conhece todo mundo aí, né? Já está em casa. Que Deus te abençoe, que você possa ser livre aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Quem está vivo aí, dê um glória a Deus. Vamos lá, quem pode dar um glória a Deus mais forte aí? Aleluia. Bom estar de novo, outra vez com vocês e servi-los à mesa do Senhor e juntos podermos desfrutar de tudo que Deus tem falado para nós. Um conselho que Paulo deu a Timóteo, que também serve para cada um de nós, é nós militarmos segundo as profecias que nós fomos alvos. Eu tenho observado que desde o primeiro dia Deus tem falado sobre avanço, Deus tem falado sobre crescimento, Deus tem falado sobre conquistas, Deus tem falado sobre uma nova estação que está vindo sobre nós. Você acredita que cada palavra destas que estamos ouvindo, elas são criativas? Então, no mundo espiritual, nas questões celestiais, essas verdades já são absolutas. E uma das questões que a fé faz é substanciar, é tornar materializado. Quando a Bíblia fala sobre que a fé, ela substancia o que a palavra de Deus disse, ela torna materializado aquilo que é espiritual. A Bíblia fala que a palavra de Deus é espírito. A palavra de Deus é a verdade. E como que nós podemos substanciar o que Deus disse? Mediante a fé. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, as regiões celestiais, em Cristo Jesus. Tudo que nós temos em Cristo Jesus está na região espiritual. Está com Cristo assentado à direita de Deus. Não apenas um Cristo, mas o Cristo vencedor. Aquele que esteve morto, mas que está vivo e reinando para todo sempre. Nós precisamos entrar nessas dimensões espirituais e substanciar essas verdades. Então a fé não é a substância, como algumas pessoas tendem a dizer, não. A fé substancia, ela torna realidade aquilo que é uma palavra, que é uma promessa, que é uma direção profética. E por várias vezes nós vemos o Senhor Jesus confirmar essa palavra. Por exemplo, quando Jesus atende aquela mulher do fluxo de sangue, ele disse: a tua fé te salvou. Parece que Jesus não foi o agente. O agente ali foi a fé. Na realidade, aquela mulher, pela fé, ela acessou a algo que lhe estava à disposição. Então, o espírito da profecia, ele vem descortinar a vontade de Deus para nós. O espírito profético, ele vem tornar claro a vontade de Deus. No entanto, nós devemos entender que existem profecias circunstanciais e outras não circunstanciais. Por exemplo, quem crê na volta do Senhor Jesus, diga amém. Essa é uma profecia não circunstancial, ou seja, não depende o quanto você crê, se eu creio, se o fulano crê, se o Beltrano crê, Jesus vai voltar e ponto final. No entanto, as profecias de cunho ministeriais, as profecias de cunho pessoais, elas são circunstanciais, porque ela depende de uma interação na forma como nós lidamos com aquilo que o Senhor Jesus tem falado conosco. Por isso que você se apropria. Nesse sentido, a fé é uma apropriação. Nós temos dois textos interessantes na Bíblia que mostram essa realidade. O anjo chegou para Zacarias e falou para ele que ele teria um filho. E na realidade era algo muito além do que Zacarias poderia acreditar, porque ele já estava velho, sua esposa também já estava velha, possivelmente já haviam passado o período da gravidez, e ele fez uma pergunta para o anjo. Como resposta, o anjo deu uma paulada nele. Foi para disciplina, não pôde tomar mais ceia. Brincando. A questão é que Maria fez a mesma pergunta. E naquele momento, assim, eu quase percebi que Deus estava fazendo acepção de pessoas. Mas como ele mesmo disse que não pode fazer acepção de pessoas, aí você observa o seguinte. A pergunta de Zacarias estava baseada nele. Como
poderá acontecer algo, já que eu estou velho, minha mulher está velha, e nós já tentamos de todas as formas. Já a pergunta de Maria não era baseada na incredulidade, mas era baseada na preservação da sua integridade. Como poderá acontecer isso, visto que eu sou virgem? Então o anjo gentilmente explicou para Maria: olha, Maria, eu não estou levando você a pecar, né? Eu não quero te conduzir por um caminho mau, mas vai acontecer assim. E aí a gente conhece todo o texto, a sombra do Onipotente vai te cobrir, e o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Bem, a nossa interação com o profético é extremamente importante para nós substanciarmos o que Deus tem falado. Então, o Espírito de profecia, ele nos traz um pré-conhecimento. Diga comigo, pré-conhecimento. Não entendi. Como que é o negócio aí? Deixa eu tentar explicar melhor. Tente imaginar que eu estou aqui. Aqui é o presente, ok? Aqui é o presente, aqui no meio é o presente. O Espírito profético, ele nos leva lá no futuro, como quem está agora descobrindo o que Deus vai fazer. Deus vai fazer. No entanto, após Deus te comunicar o que vai fazer, Ele te devolve aqui no presente. Para quê? Para que você se prepare para o futuro. A questão é que se nós não soubermos interagir com o profético, a gente chega no futuro despreparado. A gente chega como se fôssemos neófitos, inconscientes daquilo que Deus havia falado. Por exemplo, Deus já nos colocou, principalmente como crentes, e também, de certa forma, a humanidade, precavida, ou seja, já está entendida sobre o futuro. Jesus vai voltar. E ele já falou que quando ele voltar, ele vai abrir o livro. E o livro que ele vai abrir é o livro da vida. E todos os que não estiverem escritos os seus nomes no livro da vida vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Ele já avisou que vai ser assim. A minha pergunta é: as pessoas que estão aqui no presente estão interagindo com este profético ao ponto de chegarem preparadas para esse futuro? E eu poderia trabalhar bastante sobre esse tema, mas não é sobre isso especificamente que eu quero falar. Mas em amor, exortar vocês: não despreze o espírito profético. Não despreze o que Deus falou pela boca dos seus servos aqui, sobre um novo tempo, uma nova estação, sobre prédio, sobre multicultura, sobre tantas coisas que o Senhor tem falado. Não despreze. Nós temos que crer no que Deus está pronunciando. Não são homens que vieram nos divertir, foram homens que vieram e acreditamos que vieram em o nome do Senhor. Então, baseado nisso, eu quero encorajar cada um de nós aqui, baseado no texto de Josué capítulo 1, versículo 9, quando o Senhor emite uma ordem dizendo: não te mandei eu. Ser forte, ser corajoso, não temas, nem te espantes, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, e estarei com você todos os dias. Aleluia! Então, diante desse espírito profético que nós somos lançados, eu quero servi-los na mesa do Senhor, encorajando-os com o texto de Josué: ser forte e ser corajoso. Aleluia! Mais uma vez, diga para o seu irmão ao seu lado: ser forte e ser corajoso. O outro irmão, parece que ele não entendeu muito bem. Diga: ser forte e ser corajoso. Então nós começamos agora a fazer um alinhavar do que nós já ouvimos. Existem questões que pertencem inteiramente a Deus, e existem questões que dependem da nossa interação com Deus. Foi Deus que teve a iniciativa de falar a Abraão que eles teriam uma descendência que seria mais numerosa do que as estrelas dos céus e do que a areia do mar. Foi Deus quem desceu ao Egito por intermédio de Moisés e libertou o povo do seu cativeiro. Foi Deus que levantou Josué agora
E ele precisaria aprender o quê? Interagir. Interagir com aquele momento. Interagir com aquela situação apresentada diante dele. Se nós não entendermos esse segredo da interação com o sobrenatural, com essa interação com o divino, nós vamos avançar pouco na vida, no ministério, em qualquer área. Se nós não aprendermos que existem questões que dependem da forma como nós nos relacionamos com o divino, nós vamos ter poucas realizações. E nós precisamos, então, corrigir uma certa deformidade que existe na igreja, quando nós achamos que tudo é uma questão de Deus. Na realidade, quando você lê, por exemplo, a Bíblia dizendo em 2 Coríntios capítulo 5, dizendo que ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, versículo 21. E ele também diz que Deus, como quem deseja reconciliar consigo mesmo o mundo, deu a nós o ministério da reconciliação. Então, como que nós podemos cooperar com Deus? A Bíblia fala assim, como cooperadores de Deus. Eu fico pensando, Deus precisa de ajuda. Como que Deus precisa de ajuda? Deus nos deu essa missão. Quando o próprio livro de Efésios diz que os anjos gostariam de ter essa missão para si, Deus diz, não, isso aí é dos homens, é para eles esse privilégio. Então veja o seguinte, olha como funciona isso. Quem é que morreu na cruz por nós? Jesus. Poderíamos fazer isso em nossa própria justiça? Não. Mesmo se fizéssemos, o nosso sangue valeria preço de redenção? Não. Então o sangue redentor já foi aceito. Glória a Deus. O Pai já nos vê pelo sangue de Cristo. Mas nós glorificamos e exaltamos e bendizemos e valorizamos o sangue de Cristo quando na interação desta crença pregamos o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, se nós não pregarmos, não interagirmos, mesmo o sangue tendo sido derramado, mesmo ele tendo sido aceito como Redentor, não vai se efetivar, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o texto diz, como porém ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não há quem envie? Então, nós precisamos aprender isso. Josué, diante de uma promessa que havia sido feita a Abraão, uma promessa que Deus começou a cumprir por intermédio de Moisés. Agora ele está num momento decisivo na sua vida. E ele aprende essa lição. E a lição de Josué é muito interessante, porque ele havia aprendido que a vida não era justa. Gente, cá entre nós, a vida é injusta. Cá entre nós, assim como Josué, que havia sido escravo, viu seus pais escravos, viu seus irmãos morrendo no deserto. Ele tinha toda a razão experimental para dizer que a vida não era justa. Mas, ao mesmo tempo, Josué poderia dizer, a vida não é justa, é verdade, mas também ela é muito curta. Para que eu fique alimentando meus medos e fique me fundamentando nos meus fracassos. Eu vou agora me deter diante de uma promessa ou diante da injustiça da vida? Eu vou trabalhar fundamentado no que Deus falou ou nas minhas experiências de dores? Eu vou agora ir adiante ou vou retroceder como alguns já fizeram? A vida é uma escolha. Ou nós decidimos por aquilo que entendemos profeticamente em Deus, ou nós vamos nos limitar às nossas limitações. Ou iremos fraquejar por causa das nossas fraquezas, ou iremos desistir por causa do nosso medo. Não é por acaso que Deus, então, no momento em que Josué vai assumir o posto diante daquela nação, ele dá essa palavra de ordem. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Quem é crente nessa casa? Diga amém. Amém. Mas tem uns 2 crentes aqui só. Quem é crente aqui? Diga amém. Amém. Não é uma opção ser forte. Não é uma opção ser corajoso. É uma ordem. Não te ordenei eu ser forte e ser corajoso. É uma questão de posicionamento.
Como eu me posiciono diante do que Deus está fazendo? Como eu me posiciono diante do que Deus falou? Como eu me posiciono diante do que está diante de mim? Uma ordem, não é uma opção. Porque Deus sabe que a tendência humana é se limitar à injustiça da vida. Que a tendência humana é perder o plano da sua existência pela brevidade da vida. Deus conhece o ser humano, por isso que Ele constantemente diz para nós: tem de bom ânimo, ser forte, ser corajoso. Deus é o maior encorajador para que a gente acredite que Ele é Deus. Aleluia! Ele é o maior encorajador para manter a nossa fé viva nele, que Ele é capaz de fazer aquilo que Ele disse que faria. Então assuma a sua responsabilidade, assim como Josué assumiu a dele, de ser forte e corajoso. E entra nessa terra. Dá um cutucão no irmão. E entra nessa terra. Possua ela. Aleluia. Se aproprie dela. Glória a Deus. E poderia mostrar aqui vários e vários textos na Bíblia o que aconteceram com os covardes. Bem, na realidade eu já preguei. Agora eu vou ensinar um pouco para a gente aprender o que eu preguei, ok? Como que a gente faz isso? Como que a gente consegue ser forte e corajoso diante da injustiça da vida? Como que a gente pode ser forte e corajoso, mesmo quando a gente tem um histórico não favorável ao nosso redor ou atrás de nós? Primeira coisa que você tem que entender, é o conselho que Deus deu para Josué. Deus deu um conselho para ele. Eu quero dar esse conselho para você. Moisés está morto. Deus começa falando com Josué assim: Moisés está morto. Igualzinho eu quando subi nesse púlpito aqui. Ó, começou com Guilherme. Depois passou o Kiko. Depois veio o Luizinho. Depois veio Baruque. Eu falei assim: esses caras já passaram, agora é minha vez. Se eu ficar olhando para eles, eu vou ser o zero, do zero, da vírgula ao zero. Porque era difícil para Josué substituir Moisés, gente. Tente imaginar o que seria substituir Moisés. É a mesma coisa agora, do nada assim. Você tem que substituir o melhor jogador de futebol na final da Copa do Mundo. É você substituir o pregador mais importante. E você tem que ocupar aquele lugar de última hora. Substituir não é legal, porque tem comparação, tem medos externos, tem medos internos. Josué estava diante de um dilema violento. E Deus fala para ele assim: Moisés está morto. Uma das coisas que você tem que entender em relação a nunca fraquejar, sempre se manter forte e corajoso, é de que, diante das injustiças da vida, tem coisas que você tem que sepultar. Se você ficar olhando para Moisés, se ficar olhando para as comparações, se ficar olhando para quem veio antes de você, ou vai estar ao seu lado junto com você, você não vai de nada a lugar nenhum. Você tem que entender isso. Moisés está morto. Tem algumas coisas na sua vida que você tem que sepultar e ponto final. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 a 14, também fala a mesma coisa. Ele diz assim: uma coisa eu faço. Ele assumiu a responsabilidade, uma coisa eu faço. O que ele faz? Ele esquece as coisas, ele enterra Moisés. Uma coisa eu faço, ele assumiu a responsabilidade. Ele não ficou chorando o leite derramado. Ele não ficou olhando as injustiças da vida, porque quanto mais você chora a injustiça da vida, quanto mais você chora os momentos difíceis que você passou, pela brevidade da vida, você está perdendo tempo para realizar o que Deus te chamou para realizar. Quanto mais você se compara com Moisés, quanto mais você olha para Moisés, quanto mais você fica pensando: será que eu vou ser igual a ele? Será que eu vou conseguir fazer o que ele fez? Será que eu vou conseguir estar à altura dele? Mas Deus não te chamou para ser Moisés, porque Moisés está morto, mas você está vivo. Uma coisa eu faço, aleluia. As coisas que ficaram para trás, ficaram para trás.
Porque toda vez, no espírito profético, que você está preso no passado, você não consegue ver o futuro. E o diabo sabe disso. Mais do que você possa imaginar. Então uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficam. Ou seja, eu resolvo o meu passado, eu sepulto Moisés. Tem coisa que não é para resolver, é para sepultar. Não, você não está entendendo o que eu estou falando. Você está tentando resolver um passado, você não resolve o passado. Já tentaram fazer até filme, deu errado, você não lembra que deu errado? Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Dá um cutucão no seu irmão e fala assim, você não consegue resolver o passado. Não, acho que ele não está entendendo. Você não consegue resolver o passado. Então enterra o passado, Porque Moisés está morto. Moisés está morto, mas eu não estou morto. Josué está vivo, aleluia. Eu sou forte e corajoso, porque o Senhor, o meu Deus, está comigo, aleluia. Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivo. Se eu estou vivo, eu tenho como agora ser o protagonista de Deus aqui na terra, aleluia. Então eu avanço para o alvo, para a soberana vocação do meu chamado, aleluia. Então, quando você sepulta o passado, você avança para a soberana vocação, para a soberana vocação. Isso te mantém forte e corajoso. Agora, uma coisa interessante aqui, é de que nesse texto de Josué, nós temos uma ordem, e agora eu quero te falar novamente. Você já viu que existe uma palavra clara em Apocalipse? Os covardes não entram no reino dos céus. Não foi eu que falei. Qualquer coisa vai falar com Jeová, não comigo. Não entra. Eu acho que tem toda a conotação de covarde aqui. Não entra. Eu acho que é interessante que tem gente que tenta comover Deus com a sua dor. Você nunca vai comover Deus com a sua dor. Você sempre vai, se quiser, talvez um dia, quem sabe comover Deus, é falar para Ele a própria palavra que Ele mesmo um dia disse. O dia que você ler a Bíblia para Deus, que na realidade é pedagógico, você está lendo para você mesmo. Aí você vai estar num ambiente em que Deus vai se comover. No sentido de que eu velo por minha palavra para cumprir. Se você chorar a sua dor, Deus vai ver, ok. Mas se você chegar diante de Deus e falar, Deus, o Senhor falou, está escrito. Eu não tenho em quem mais confiar. Essa é a relação do homem com Deus. Essa é a forma de você se apresentar diante de Deus. Apresente para mim e mostra-me a razão pela qual eu tenho que te justificar. Mas, está doendo. Aí ele vai cantar aquela música para você. Vai chorando, geme e chora, que é vitória. Vai chorando, geme e chora. E aí vai. Não é assim. Todos os profetas se tornaram profetas porque ouviram a palavra de Deus. E todos os profetas que foram reconhecidos como profetas, porque a palavra de Deus na sua boca se cumpriu. E é interessante como o universo inteiro se relaciona com esse princípio e nós, seres humanos, parece que temos dificuldades. Hebreus capítulo 11 diz que cremos que o universo foi criado pela palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que o universo criado é sustentado pela palavra. Se o próprio universo é sustentado, se o próprio universo criado se mantém pela palavra, por que que eu e você queremos nos relacionar com Deus baseado nos sentimentos? Deus sabe o que a gente sente. Deus sabe o que está passando por nós. Mas a única promessa que Deus diz que vai enxugar suas lágrimas, Ele é no céu.
Então, se você está orando aqui para parar de chorar, parar de achar que a vida é injusta, parar de que a coisa está funcionando, só tem duas formas. Ou Jesus vai adiantar a volta dele por causa da sua dor, ou ele adianta a sua ida para o céu. Só tem duas opções. Eu acho que a primeira não vai dar certo. Ele não vai mudar todo um plano escatológico e profético para dar sua dor. Então talvez ele adianta a sua ida para o céu. Quem quer essa? Alguém quer essa segunda opção aí? Não, ninguém quer, mas é salvo. O salvo quer ir para o céu, mas não quer morrer. É engraçado isso. Não, eu sou daqueles que creem que não vou morrer. Eu vou ser transformado no piscar de olhos. Ok. Aleluia. Então eu estou tentando mostrar de uma forma aqui, divertida, mas falando sério, de como nós nos embananamos com a nossa própria forma de enxergar as Escrituras. Se Josué ficasse chorando a morte de Moisés, se Josué começasse a achar que tinha sido uma injustiça de Moisés não ter entrado na terra prometida, um líder tão excepcional, tão extraordinário como ele, afinal de contas, ele errou por causa do povo, não errou por causa de si mesmo, ele poderia ficar aqui revoltado com Deus. Mas uma coisa ele fez. Ele aprendeu a sepultar Moisés. As coisas ficaram para trás, ele resolveu seguir adiante. Você e eu precisamos aprender a seguir os conselhos de Deus. Porque a questão de ser forte e corajoso não é uma opção. Ela é vital, ela é determinante para a sua sobrevivência nesse mundo, para a sua sobrevivência na caminhada de fé, para a sua sobrevivência na sua peregrinação. A própria Escritura nos diz que se no tempo da tribulação você se mostrar fraco, a sua força será menor. Então é interessante como nós temos a tendência, diante da injustiça da vida, perder a própria vida porque gastamos mais tempo lamentando do que exercendo fé e combatendo o bom combate. Nós temos que entender o seguinte, de que o Deus que deu uma ordem, não te mandei eu ser forte e corajoso. Ele também deu alguns conselhos. Disse, não temas, não se espantes. Ele deu alguns conselhos. Olha, estou te falando para você, nessa sua caminhada, você vai ter guerras diante de você, Josué. Não vai ser fácil. Você vai ter que enfrentar inimigos. Você vai ter que enfrentar as feras do campo. Você vai ter que vencer as traições internas dentro do seu arraial. Você vai perceber que nem todos aqui estão pelo interesse divino, estão pelo interesse próprio. A gente viu isso na pessoa de Acã. Você vai perceber que você vai ser posto diante de situações que são muito maiores do que você. Foi visto isso diante das muralhas de Jericó. Josué, você vai enfrentar coisas que vão ser difíceis para você, inclusive os seus próprios erros, quando Josué fez aliança com quem não deveria fazer. Bem, diante dos seus erros, diante das fortificações de Jericó e diante da traição de Acã, o que você faz? Ser forte e corajoso. Não ande de forma emocional, ande de forma de quem está vendo o invisível, de quem está entendendo que a sua jornada não é uma questão de causa pessoal, mas é de causa divina. Josué não estava ali para conquistar uma terra simplesmente para si. Ele estava para conquistar a terra da promessa, a terra que Deus estabeleceria o seu povo, a terra onde iria se tornar uma nação sacerdotal como testemunho das nações. Quando você começa a ver nessa perspectiva, não é que você vai suprimir os sentimentos, não é que você não vai validar a dor, não é que você vai dizer, não, é legítimo o que eu estou passando, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que você não vai ser guiado por isso, você não vai estar preso a isso, você não vai dar resposta à dor, mas você vai dar uma resposta ao Deus que te fez a promessa. Fica imaginando Josué agora, dizendo, pô, Deus, olha que a vida que é duro, esse camarada aqui, ele tinha tudo e foi pegar o ouro, tinha tudo e foi pegar a capa babilônica. Deus ia falar para Josué, mas desde o começo te falei, cara, para você não ser guiado pelos traidores, eu falei, eu estarei contigo, não é suficiente? Então, quando você alimenta mais a dor, mais a injustiça da vida, mais as tribulações que você terá, pois o próprio Senhor Jesus disse
Você está dizendo que a presença de Deus não é maior do que a dor. Que o Deus que disse, eu estarei com você nessa jornada, não é suficiente. Você precisa de algo mais. O espírito da fé, ele se conduz assim. O espírito da fé nos leva a triunfar, porque nós aprendemos que ser forte e corajoso não é uma questão de negação da dor, do sofrimento, das injustiças. Ser forte e corajoso é uma questão de entender que a ordem está fundamentada em conselhos práticos que funcionam e também numa promessa de que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você está comigo aqui ou não? Faça uma pergunta para a sua alma. Deus é suficiente? Deus é suficiente para dizer à tua alma, vá ao seu descanso. Deus é suficiente para dizer a você que a sua resposta a Deus não é uma resposta emocional, é uma resposta de fé. Pastor, como que eu faço isso? Gente, Jesus nos ensinou como fazer isso. Ele estava no Getsemane, a sua humanidade esmagada, ele já estava com hemorragia externa, vertendo sangue pelos poros, ele não queria sofrer, ele tinha medo, a Bíblia fala que ele teve medo daquele momento. É normal o sofrimento humano, é normal passarmos por injustiça, é normal passarmos por situações, mas o que Jesus fez? Ele deu uma resposta à sua dor, ou deu uma resposta ao seu propósito? Ele deu uma resposta ao seu sofrimento, ou ele deu uma resposta à revelação divina? Ele deu uma resposta ao abandono de todos, ou ele deu uma resposta de que sabia que o seu pai estaria com ele? Você tem que entender isso. Você tem que aprender sobre isso. Porque se nossa resposta for as nossas emoções, seremos vítimas fáceis, presas fáceis. Porque nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos vasos de barro. Nós somos circunstanciais, nós somos temporais, nós somos limitados, nós somos tudo o que Deus não precisaria para fazer algo tão poderoso. Mas foi uma questão de escolha, ele decidiu e eu estou de acordo com ele, eu estou feliz com isso. Está comigo aqui ou não? É importante isso, extremamente importante, porque eu percebo que as crises das pessoas nem sempre são crises de fé, mas são crises de sofrimento. Por que estou sofrendo? É porque você é gente. Um dia uma pessoa chegou para mim, pastor, se eu tivesse escolhido outro caminho, será que eu teria sofrido menos? Será que eu não teria sofrido? Eu falei assim, cara, é uma questão de perspectiva. Talvez você não teria sofrido os sofrimentos da sua escolha, dessa aqui. Mas se você tivesse escolhido esse caminho aqui, com certeza você teria sofrido os sofrimentos dessa escolha. Não tem como não viver com sofrimentos nessa terra. Não tem. O universo geme. Você não está a par do universo. A criação geme. E você não é um. Tem alguns que até parecem. Nem vou falar para nenhum. Não tem como. Moisés está morto, é que você tem que olhar, está morto. Não tem como resolver aquilo. Não tem como, não vou voltar no passado. Eu não resolvo o passado. Passado, a única coisa que eu resolvo é, eu deixo as coisas que para trás ficam. É assim que eu resolvo o passado. Eu não fico chorando o leite derramado. Pastor, isso é uma questão de personalidade. Não, é uma questão de fé, de entender quem é Deus. Então a Bíblia nos manda, no livro de Judas, capítulo 1, versículo 3, que nós devemos batalhar pela fé evangélica. Se você olha 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz, combatei o bom combate da fé. Eu combati o bom combate. Encerrei a carreira.
e guardei a fé. Vamos ver essa declaração na perspectiva que eu estou pregando aqui? Vamos falar de injustiça? Será que Paulo foi injustiçado? Mas ele teve que merecer, falar a verdade. O chamado de Paulo foi uma vingança celestial. Está na Bíblia, não sou eu que estou inventando, está na Bíblia. Ele vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Uma vingança. Perseguiu? Toma na testa, cabra. Ok? Mas vamos lá. Paulo foi injustiçado. Injustiçado pelos seus, injustiçado pela igreja. Você quer mais injustiça do que a igreja de Corinto? Suas cartas são fortes e poderosas, mas sua presença desprezível. Se você falar isso de mim, cara, nunca mais me convida, eu não venho aqui. Já pensou, Guilherme? Fala de você? As canções dele são maravilhosas, lendas, mas sua presença desprezível. Foi o que Paulo sofreu, gente. Não volto mais lá, acabou a brincadeira. Eles não me amam. Ninguém me quer. Ai, meu Deus. O que Paulo falou para eles? Ei, gente, dilatai-vos para mim, como eu estou dilatado para vós. Vocês estão presos dos vossos próprios sentimentos. Vocês estão presos dos seus próprios sentimentos. Você quer uma injustiça do que Jó? E aí a Bíblia vai mostrar de vários e vários fatores. Então Paulo, quando ele fala, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé, eu fico me perguntando, se eu, crente, passasse 10% que Paulo passou, eu estava no final da minha vida assim, virado num átomo. Porque eu estava cheio de confusão. Por que eu fui assaltado? Por que eu naufraguei? Por que eu recebi chicotada? Por que eu recebi açoite? Por que me abandonaram? Meu Deus, eu estava fazendo tão direitinho. Eu esmurrei o meu corpo, eu levei ele à servidão, para que eu não pregasse a muitos e eu mesmo ser desprezado. Por que comigo? Acho que alguém está se identificando aqui, não? Então escute aqui, quero resumir tudo isso. E eu gostaria que você falasse para o seu irmão essa palavra. A sua dor é legítima? A sua dor é real? Mas a legitimidade da sua dor não lhe dá direito de desistir. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Deus não vai ter outra geração além da sua. Deus só tem essa geração para fazer nessa geração o que Ele tem que fazer nessa geração. E nós temos que ter o mesmo espírito que teve Davi, que serviu a Deus na sua geração. Aleluia! Está comigo aqui ou não? Glória a Deus! Então a vida vai sempre ser um combate, a vida vai sempre ser uma grande batalha. Vai ser sempre assim. E tem gente que fala, depois que eu for para o céu vai acabar. Depende. Pastor, agora você me assustou. Depende da sua forma escatológica de ver a coisa. Você vai estar lá no céu, bonitinho. Jesus fala assim, vamos para a guerrinha ali do Armagedon? Vamos ali que eu tenho que vencer o anticristo com o sopro da minha boca? Vamos ali depois do 1000 anos. Depois do 1000 anos. Que o diabo já está preso. Os demônios também estão presos. Isso é a coisa mais doida da Bíblia, meu bem. O Satanás ficou sem operar por 1000 anos. Sabe o que os caras fazem depois de 1000 anos? Eles fazem guerra contra Jesus. Eu fico pensando, será que o mal é o diabo mesmo? Não, estou brincando. Humanidade pervertida. Mas vai chegar o tempo do novo céu e nova terra, que nós vamos ter mais aí, a eternidade garantida. Então, fazer algumas brincadeiras escatológicas para que você entenda isso. A vida é uma batalha.
Então, essa questão romântica de você olhar o evangelho, essa questão romântica de você olhar o cristianismo, ela é importante para os relacionamentos, ela é importante para eu sentar à mesa com você, ela é importante para nós comermos o pão, é importante para nós fazermos as nossas orações, ela é importante para termos uma vida comunitária, ela é importante para andarmos a segunda milha, perdoarmos uns aos outros, ela é importante para a comunidade da fé, mas para o mundo não é uma história de amor, é uma guerra. Você está em guerra. Você está em guerra de retórica, você está em guerra ideológica, você está em guerra espiritual, você está em guerra em todos os níveis. Não dá para ser romântico na conquista. Não dá para ser romântico no avanço. Não dá para ser romântico na perspectiva de possuir a terra por herança. Não dá. É uma guerra. Ser forte e corajoso é uma guerra. Empunha aí a espada, meu irmão. Empunha o seu escudo. Vamos para a guerra. Ninguém está brincando de ser crente. Ninguém está brincando de ser igreja. É uma guerra. Glória a Deus por isso. Quem está comigo aqui, diga amém. Oh, pastor, eu estava numa história de amor com Jesus e sempre pensando paz e amor, aleluia. Sim, na comunidade cristã, aqui dentro, ninguém está em guerra com ninguém, espero eu. Mas na missão da igreja, no avanço do reino, ninguém pode ser bobinho, ninguém pode ser menino, ninguém pode ser um nervo exposto. Precisamos ter o espírito que esteve sobre Josué, ser forte e ser corajoso. Está chorando? Vai chorando mesmo. Está doendo? Vai doendo mesmo. Está difícil? Vai difícil mesmo. Ué, e ponto final. Por quê? Porque eu fui conquistado profeticamente por uma visão que é maior do que eu mesmo, é maior do que a minha dor, é maior do que as minhas ambições, é maior do que o meu desejo de viver para mim mesmo, é maior do que tudo que eu posso sonhar de grande. Eu quero viver por uma pátria que é celestial. Aí quando eu fico chorando, leite derramado, porque está doendo, porque está difícil, porque está isso, o que eu estou querendo dizer? De que na realidade parece que eu não estou lutando por algo maior. Eu estou lutando por bem-estar. Eu estou lutando por um conforto pessoal. Parece que a minha fé se resume a isso. Então quer dizer, quando está tudo bem, está tudo bem. Quando está tudo mal, não brinco mais. Me dá a bola, estou indo para casa. Deixa eu te contar um pouquinho da história de Jó. O dia que eu entendi isso de Jó, é uma liberdade hermenêutica minha. Você pode pensar diferente, desde que a gente continue amigos, ok? Eu tinha muita dificuldade de entender Jó. Muita dificuldade de entender Jó. Quem é que tem dificuldade de entender Jó? Levanta a mão, vem aqui. Acho que todo crente tem dificuldade de entender Jó. Mas como que pode? O Deus ofereceu o Jó para o Satanás. Falei, eu não vou ser seu servo. Depois, se a brincadeira for assim, não, eu estou fora. É isso, eu estou dando conta da própria vida. Você vai me oferecer para o capiroto agora? Você vai o quê? Vai me pôr na boca do leão, mas não. Jó é um tipo de Cristo. A guerra entre Jó, na verdade Jó entrou na guerra entre Deus e Satanás. Era mais ou menos assim. Você compra os seus adoradores. Você compra aquelas pessoas que se achegam a você. Então mexe na sua vida. Você vai ver que, carne por carne, o homem dará tudo que tem. Escute bem. Deus acreditou na integridade da fé de Jó. Porque se Jó falhasse, escute o que eu estou te falando. Se Jó falhasse,
Se Jó fosse o nervo exposto, se Jó fosse um cara que fica chorando as injustiças, se Jó fosse um cara que desistisse por causa da sua própria dor, se Jó fosse um homem dizendo que o que ele está vivendo é maior do que aquilo que ele vai viver, e em qualquer momento da história após Jó, se ele falhasse, quando Deus viesse ao encontro de alguém, abençoando alguém, o diabo já ia de novo apontar na cara de Deus, dizendo, vai comprar mais um? Igual Jó? Porque Jó te adorou por interesses. Então o que Deus aceitou foi o seguinte: não, Jó me adora pelo que eu sou. Por isso que depois que a guerra acabou entre eles, Deus falou, está feito. eu acho que é assim. Deus olhou para Jó e falou assim, meu menino. Meu menino. Por que eu falo que é uma tipologia de Cristo? Cristo poderia falhar. A gente pinta uma história muito romântica do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aquela história de amor é quase uma história de barbaridade. Sendo Deus onisciente, presciente e onisciente, Ele sabia do que aconteceria. Aliás, Ele já tinha profetizado sobre o que aconteceria. Sobre o flagelo de Jesus. Jesus poderia falhar. Ele não tinha outro. Ele só tinha um. Você está entendendo o que eu estou te falando? Não. Jesus não tinha, Deus o Pai não tinha dois filhos. Ele só tinha o unigênito. Se Jesus falhasse, passa de mim esse cálice, e o pai tivesse aceitado. Sabe alguns pais que give up quando o filho fala, só mais um pouquinho do celular. Só mais um pouquinho de iPad. Se Deus o Pai tivesse olhado de forma emocional, se Jesus tivesse olhado pela injustiça sofrida, eu e você não estaríamos salvos. O amor de Deus não foi romântico. O amor de Deus foi sacrificial. O amor de Deus foi uma guerra. O amor de Deus foi uma batalha. É importante que a gente entenda isso, porque isso desinfantiliza a nossa fé. Isso nos põe numa posição de conquistadores. Isso nos põe numa posição de avançar na cidade. Isso nos põe numa posição de que nós não estamos aqui mendigando carícias e mendigando sentimentos. Então nessa batalha, no bom combate da fé, você tem que saber entrar nela. Você tem que saber entrar nela. De que forma que você combate o bom combate da fé. Não baseado na sua dor, mas baseado na fé. Fé em quê? Você nunca entra numa batalha para vencer. Você mostra para mim um versículo na Bíblia que Deus manda você vencer. Ele manda você ser forte e corajoso. Se você olha Romanos 8:37, o que diz? O que diz Romanos 8:37? Que nós já somos o quê? Mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. Não é uma questão de você vencer, é de você entrar numa batalha vencida. A questão é que às vezes nós entramos na batalha para quem parece estar medindo força com Satanás. Você não está medindo força com Satanás, você é forte e corajoso para impetrar aquilo que Cristo já conseguiu na cruz do Calvário. Se você pega João 19:30, diz, está consumado. A obra que você trabalha hoje é uma obra que já foi feita ontem, aleluia, e está valendo para a eternidade, glória a Deus. Oh, você não está entendendo, aleluia. Você não está medindo forças com o inferno, porque Mateus 16:18 diz que as portas do inferno não prevalecem contra ele. Não há possibilidade do inferno ganhar, não há possibilidade dele avançar contra a igreja, aleluia. Você não está para vencer, você é mais do que vitorioso, você é mais do... Não, você não está entendendo, diga, eu sou mais que vitorioso, aleluia. Glória a Deus. Como que você entra mais que vitorioso nessa guerra? Vou ter que resumir muito aqui, porque as horas já estão me consumindo. Primeira coisa, quem está aqui para vencer? Diga amém. Amém. Não entendeu nada. Vou pregar tudo de novo. Pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré.
Olha o que diz Efésios: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Você não luta para ser abençoado. Gálatas diz que nós éramos malditos, mas aquele que não era maldito, ele se fez maldito por nós, para que nele fôssemos abençoados, aleluia. Para que entrássemos na bênção do pai Abraão, aleluia. Quem nasceu de novo deu um brado de vitória aqui, aleluia. Você é bendito do Altíssimo. Bendito do Altíssimo, vitorioso, mais do que vitorioso. Porque você se fundamenta numa vitória, que não foi você quem lutou. Ele venceu por você. Então vamos lá, quem quer ser vitorioso, diga amém. Pelo amor de Jesus. Criatura. Você vê como é difícil. É difícil. Tem misericórdia de mim. Mais uma chance, vamos lá. Quem quer ser vitorioso aqui, diga amém. Eu vou excluir da igreja. Eu vou excluir, que não é possível. Aleluia. Vamos lá. Quem aqui é mais do que vitorioso em Cristo Jesus? Diga amém. Aleluia. Agora, veja só, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, como se fosse uma filmagem. A promessa aqui. Quem foi salvo, dê um glória a Deus aqui. Mais ou menos, vai, dá um glória a Deus quem foi salvo. Começou sua história aqui, salvo. Tem o nome escrito no livro da vida. Já tem uma casa preparada para morar eternamente. Aleluia, vai viver lá onde não tem choro, não tem lágrimas, não tem dores, não tem sofrimento, não tem nada. Quem acredita nisso? Diga amém. Amém. Aí você anda aqui, tribulação, perseguição, injustiça, maledicência, tenta e não dá certo, tenta de novo, dá errado, pior, e vai, e tenta, e vai, e tal, chega aqui, a trombeta soa, aleluia, você é levado para o céu, para onde? Para aquilo que ele já tinha prometido. Agora, vamos fazer um corte dessa história, igual eles fazem aí no Instagram, cortou aqui, emendou aqui. Quem está comigo, diga amém. Não, você não está entendendo, emendou aqui. Quem foi salvo? Sem choro, sem lágrimas, sem enfermidades, vida eterna, plenitude, aleluia, dê um glória a Deus, dê um glória a Deus. Bem, você sabe que quando corta, não corta, fica lá, é só puxar. Zzz. Voltemos aqui, agora na perspectiva certa. Quem é salvo? Entrei para a vida. Ai, aleluia. Ai, glória a Deus. Eu não sou daqueles que desistem, porque aqueles que desistem não agradam a Deus. Aleluia. Eu sou forte e sou corajoso, porque eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. É uma questão de perspectiva. Glória a Deus. Pastor, como que eu caminho nisso? A Bíblia diz em 1 Coríntios 9:7, ninguém vai à guerra às suas próprias custas, inclusive você. Quando você vai combater o bom combate da fé, não é, o que você tem para oferecer para Jesus? O máximo que você tem para oferecer para Jesus é um minuto assim de esforço. Agora eu consigo, agora vai dar certo. Depois de um minuto, não deu. Ai, meu Deus, eu sou um verme. Eu sou o pó miúdo da balança. Eu sou o verme de Jacó. Cara, se você for trabalhar assim, se essa é a arma da sua guerra, você está lascado. Você está perdido, como diz os gaúchos, frito em banha quente. A questão é que você não está às suas próprias custas na batalha. Primeiro, o preço da batalha já foi dado. Nós somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. E alguém lembra o resto do texto? Nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. Nada pode me separar, nada pode me separar, nada pode me separar. Oh, meu irmão, que texto lindo. Quem está comigo, dê um glória a Deus aqui.
Aleluia! Então não é a sua prova. Você não tem que queimar as suas emoções como subsídio da sua guerra. É o bom combate da fé. Paulo fala, eu combati o bom combate. O combate da fé. Batalhardes pela fé evangélica. O preço emocional que você paga na guerra, além de queimar, destruir, acabar com você, não faz nada. Não resolve nada. Jesus já falou que a ansiedade é improdutiva. Você não pode tornar um fio de cabeça branca. Eu já resolvi não ser mais ansioso, porque eu nem tenho mais cabelo para ficar branco. Então, já resumi pela metade a minha ansiedade. É improdutivo, que Jesus está querendo dizer, a vossa ansiedade é improdutiva. Deixa eu dar uma frasezinha de efeito. A Natália que gosta das frases, né, Natália? Pega essa daí. Repita comigo. Ansiedade, em muitas ocasiões, é excesso de futuro. Excesso de futuro. O que eu vou fazer depois da manhã? Não sei não, criatura, nem chegou ainda. Jesus fala, basta o mal para o seu dia. Aí quando você acumula 10 dias, você tem 10 mal para lidar com ele. Quando você adianta um ano, você tem 365 mal atazanando você, que você nem sabe o que vai acontecer. Pastor, não tem que ter visão do futuro. A visão é a fé. A visão não vê possibilidade, a visão vê a certeza. A fé é a certeza, a fé é a certeza, a fé é a certeza. Então, por que muitos cristãos hoje estão com o pavio queimado? Porque muita gente em fazer a obra de Deus está perdendo a alegria da salvação. Porque tem muita gente que está dizendo não vale mais a pena ser igreja, não vale mais a pena batalhar pela fé, porque ele está sendo subsidiado por suas emoções fracas. Ele está sendo subsidiado por sua própria capacidade. Ele está indo à guerra às suas próprias custas. Não vai dar, você vai morrer, criatura. Você vai morrer. E depois, sabe que você vai ouvir de Deus? Eu não te disse. Igual as mulheres falam para nós. Dá uma raiva disso. Meu Deus do céu. Pensa numa frase que eu poderia eliminar da boca das mulheres. Eu não te falei. Ok. Espero que Deus não fale isso para mim. Eu vou ficar triste. Então você tem que basear onde? Nas promessas. Qual que é o subsídio? Qual é o subsídio que você tem para ir para a guerra? O subsídio é a fé. Deixa eu dar uma definição de fé aqui. Repita comigo. Fé. Mais forte, diga fé. É confiar no caráter de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Fé é confiar no caráter de Deus. 2 Coríntios capítulo 20, 20 diz que todas quantas as promessas de Deus têm nele o sim, e por ele o amém. Uai, se você não vai confiar em Deus, vai confiar em quem? O que diz Números? Capítulo 23, 19. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Essa é a fiança da sua guerra. Esse é o subsídio da sua guerra. Você não pode se fundamentar na sua própria justiça. Você não pode se fundamentar na sua própria força. Você não pode fazer uma guerra emocional, porque ela é espiritual. Mas, e como foi igual a Abacuque? Ainda que a figueira, ainda que a vide, ainda que a oliveira, ainda que os campos, ainda que o curral. Ele não estava nem aí com essas coisas. Sabe qual foi a resposta de Abacuque? Eu louvarei o Deus da minha salvação. Aleluia! Eu não ando pelo ainda que, eu não ando pelo ainda que, eu ando por aquilo que Deus disse como promessa. Eu ando por aquilo que Deus falou ao meu coração, mediante as Escrituras. Aí eu sou igual Jó. O que Jó disse? Eu estou certo. Certo! Jó 19, 25. E estou certo do que ele estava certo. Ele não podia dizer que não era de sofrimento. O bicho estava um leproso lascado. A única coisa que ele tinha é caco para raspar suas feridas. Mas uma coisa ele estava certo. Qual era? Primeiro, repita comigo, o meu Redentor vive. Aleluia.
Eu estou certo, Ele está vivo. Deus continua sentado no trono. Deus não perdeu o controle da humanidade. Deus não perdeu o controle da história. Uma coisa eu estou certo, eu sei que o meu Redentor vive. Alguém pode dizer comigo, eu estou certo, mesmo diante da dor, mesmo diante da injustiça, mesmo diante da perseguição, mesmo diante do naufrágio, mesmo diante da fome, mesmo diante do roubo, mesmo diante das chicotadas, mesmo diante das varadas, mesmo diante das prisões. Uma coisa eu sei, o meu Redentor. Mas não termina por aí. Olha para o seu irmão e diga assim: ele não está só vivo? Vamos lá, diga: ele não está só vivo, mas por certo se levantará sobre a terra. Aleluia. Eu não sei se vai ser hoje, mas com certeza um dia o Senhor dos Exércitos se levantará e glorificará o seu nome na minha vida. Aleluia. Isso te subsidia para a batalha. Isso te subsidia para a batalha. Quem está comigo, diga amém. Agora, o problema é que às vezes nós negligenciamos muito que existem demônios. Você acredita que existe demônio? Alguém acredita que existe demônio nessa casa aqui? Ah, sei não. Eu estou fazendo umas pesquisas aqui. Fazendo assim, individualmente eu faço as pesquisas, faço no mundo inteiro, todo canto que eu vou. Uma das perguntas que eu faço, eu não vou fazer aqui porque eu não quero envergonhá-los publicamente. Mas você responde no seu coração. Qual foi a última vez que você expulsou um demônio? Você que está com 30 anos de crente aí. É o que a Bíblia manda, ide, expulsai demônios. Você só está cumprindo parte do negócio, você está pregando o evangelho e não está expulsando os capirotos da cidade. Está na missão, expulsar demônio. Você sabe o que eu descobri? Eu descobri, acredite se quiser, que tem crente de mais de 30 anos que nunca expulsou um demônio. Vou dar um demônio, eu vou lá enviar para aquele seu culto lá, Luiz. Vamos ver se eles vão chamar São Jorge e Maria lá. Mas é verdade. Ó, cadê os jovens dessa casa? Cadê os jovens dessa casa? Ouça aqui. Cadê o jovem? Aplauda o Senhor aí, juventude, vamos lá. Ei, escute aqui. Você sabe qual era a crise que nós tínhamos na nossa mocidade? A gente não tinha crise porque não tinha videogame, porque afinal nem tinha videogame mesmo. A coisa horrível que tinha era o Atari. E o máximo que tinha era o telejogo, um pouco antes do Atari, aquele que era dois assim. Que negócio, não era nem melhor existir aquela desgraça, tão horrível que era. Então a gente, nossa crise, porque não tinha tênis bom, que não tinha videogame, que não tinha isso, que não tinha nada. A gente não tinha essas crises na igreja. Sabe qual era a nossa crise de juventude? Por que eu nunca expulsei um demônio? Por que eu nunca curei um enfermo em nome de Jesus? Por que eu não estou ganhando alma para Jesus? Por que eu não estou fluindo no Espírito Santo? Essa era a nossa crise, sabe? Isso não nos levava para o quarto de depressão, sentado no divã. Meu Deus, a vida é tão injusta. Qual é a injustiça? Não tenho o PS5. Não! Isso, sabe para onde que levava a gente? Para o monte. Madrugada orando. 40 dias de jejum. Quando saía dos 40 não resolvia. Ia para 80, não estou brincando. Não tinha mole, a gente não dava mole para a nossa alma. Porque afinal de contas, naquele tempo a vida já era dura. A vida não era mole não, meu irmão. Era difícil, até para rico era difícil. Faltava água para rico na minha juventude. Faltava luz para rico na minha juventude. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então o que você tem que entender? Existem demônios. E você está com crise porque você não ganhou a promoção na empresa. Você não tem o último lançamento da Chanel. Você não tem um Ferragamo. Eu nem quero Ferragamo. Se eu tenho, eu já vendo tudo de oferta, logo de cara. E assim vai. Qual é a tua crise? Fala para mim, qual é a tua crise? Você está numa guerra. E a guerra com quem você está guerreando, ele não está de brincadeira, não. Ele está aí para matar, ele está aí para roubar, ele está para destruir. Agora, você não entrou nessa guerra como bobinho. E você não entrou nessa guerra para vencer.
Quando Jesus te pôs na guerra, deixa eu te falar uma coisa, ele já tinha vivido e vivido sem pecado. Ele já tinha vivido e sido obediente até a morte de cruz. Ele já tinha vivido e sido obediente sem pecado e morto. Ele já tinha vivido sem pecado, morrido e ressuscitado. E quando Jesus ressuscitou, quando ele te deu essa missão, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que ele herdou um nome acima de todo nome, e Deus o colocou assentado à direita do Pai, como está escrito em Efésios, acima de principados e potestades, e acima de qualquer nome que possa se nomear, não apenas do presente, mas do futuro. Você não está numa guerra que é sua, você foi posto numa guerra onde você já é mais do que vitorioso. Então, qual é o teu papel? De mostrar ao diabo o que Cristo fez na cruz. Mostrar ao diabo o que ele realizou no Calvário. Mostrar para o diabo o que o Senhor conquistou. Esse é o nosso papel. Isso é um sinal que está terminando? Estou de mal. Se tiver que pagar a multa, eu pago, mas vou pregar mais. Segura aí. Agora que eu estou no primeiro ponto da introdução. Mas pode continuar tocando, seja bem-vindo. Senti que a minha pregação ficou mais ungida aos sons angelicais aqui. Mas vamos lá. Há um demônio, mas ele não é um demônio que tem possibilidades de vencer contra você. Você sabe quando você vê o diabo vencendo na sua vida? Escuta aqui. Sabe quando você vê o diabo vencendo na sua vida? Quando a sua visão é temporal, circunstancial. Quando a sua visão é a visão da eternidade, ele já perdeu, querido. Você é salvo, você é redimido, você já tem uma casa para morar eterna. Não tem possibilidade, você é mais que vitorioso. Dá um cutucão no irmão, fala: pare de chorar as suas circunstâncias e comece a ter uma visão de eternidade. O dia que você olhar para a eternidade, o diabo não tem possibilidade, porque ele nunca te abandonará e nunca te deixará. Aquele que vem a mim, ele nunca lançará fora. Você tem que pôr isso na goela do Satanás, aleluia. Agora, se o diabo conseguir mexer aí na sua vaidadezinha, não consegui o PS5, não consegui o carro do ano, não consegui a promoção, lascou. É um Acã no meio da conquista, porque ele não está pela causa do Senhor, ele está por sua própria causa. Alguém está comigo aqui? Dê um brado de vitória! Pode observar, a maioria das suas depressões, a maioria dos seus sofrimentos, não são porque você está focando na eternidade, é porque você está focando na circunstância. E eu já falei, ela é legítima. Eu não quero diminuir a tua dor, eu não quero negar a tua dor, eu não quero dizer que você realmente está sofrendo a injustiça, não é nada disso. Eu só estou te perguntando, para quem que você está dando uma resposta? Para quem que você está dando uma resposta? A sua dor não é maior do que o seu chamado. Então o diabo, ele começa a usar o que está escrito em Efésios 6:11, as suas astutas ciladas. Ele começa a nos mostrar, como está escrito em 2 Coríntios 11:3, a preocupação de Paulo, dizendo: olha, estou muito preocupado com a igreja, porque a semelhança que ocorreu com Eva, Satanás parece estar enganando muitas pessoas. Qual foi o problema de Eva? Escute bem, olhe para mim aqui. É uma coisa nova. Se você discordar, você pode discordar, desde que a gente continue amigo. Quando a gente fala que o pecado original foi a desobediência, não está errado, mas você tem que fazer algumas perguntas antes para chegar a essa conclusão. Porque desobediência não pode ser só do tema a hamartia, errar o alvo. Você tem que errar o alvo em algum aspecto. Você tem que fazer uma pergunta anterior: o que levou eles a desobedecerem? Aí você vai ter a resposta certa. O que levou eles a desobedecerem? Eles deram mais crédito à voz do diabo do que à voz de Deus. Quando a palavra de Deus começa a perder o governo sobre a sua vida,
Quando você não dá mais uma resposta ao caráter de Deus que foi manifestado a nós no que está escrito. Quando você já não tem mais o governo das Escrituras sobre a sua vida, e você tem um governo fundamentado em dor, fundamentado em circunstâncias, fundamentado em injustiça, fundamentado em fatos que você pensou que aconteceria, mas não aconteceu, infelizmente não aconteceu. Você cai na mesma questão de Eva, de que invalidou a palavra de Deus, dando validade à palavra de Satanás. Por quê? A palavra de Deus exigia obediência da fé, e a palavra de Satanás alimentava o desejo. E viu Eva que a árvore era boa. Para quem você está dando uma resposta? Cuidado, 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 para quem que você está dando uma resposta? Há um inimigo, ele é astuto, ele não trabalha. 2 Coríntios 2,11 diz que nós não podemos ignorar os seus ardis, não podemos ignorar a sua forma de agir contra nós. E um dos fatores que ele usa contra nós não é o que está fora, é o que está dentro. Porque acredite, olhe para os meus olhos aqui, por favor. Quem está numa batalha aqui, diga amém. Quem está numa batalha aqui, diga amém. Quem deixou de viver um evangelho romântico hoje, diga amém. A história de Acã nos mostra isso. Tiago fala isso. O que é a tentação? A tentação não é fora. A tentação é dentro. Nós somos atraídos pelos nossos próprios desejos. Então isso que você está chamando de tentação, na realidade foi uma observação que o diabo percebeu que existem desejos que te proporcionam a sua queda. E ele está explorando isso aí. Por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, que se amou e se entregou por mim. Aleluia. Paulo disse, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. É esse tipo de guerreiro que precisa ser levantado nesses últimos dias. É esse tipo de fé, não uma fé que se usa para o bem pessoal, mas uma fé que se usa para cumprir o propósito, para realmente avançar como reino, avançar como igreja, avançar como povo de Deus, até chegar o dia em que a trombeta soar. Aleluia! Esse tipo de gente que o Senhor precisa em nossa geração. Esse é o tipo que avança, esse é o tipo que cresce. Então eu costumo dizer que quando nós somos novos convertidos, todo mundo já passou por isso aqui, a gente tem que começar a se livrar do adultério, se livrar da mentira, se livrar do roubo, um monte de bagaceira que a gente traz na vida da gente. Mas depois de muitos anos de crente, eu acho que essas coisas já deveriam ter acabado. Então você não vai trabalhar mais aqui do lado de fora. Você vai trabalhar do lado de dentro. Você vai mudar os seus desejos. Você vai mudar as suas vontades. Eu já não vivo mais por mim mesmo. Eu vivo para Ele. E por Ele. E para a glória dEle. Você está comigo aqui ou não? Então a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, que o diabo ele está ao nosso derredor, procurando alguém que ele possa tragar. Quem seria essa pessoa que ele possa tragar? É o inocente. É o vendido à sua própria alma. É aquele que combate o bom combate fiado nas suas próprias emoções. É aquele que não entende a sua posição, quem ele é em Cristo, o que ele pode em Cristo, o que ele tem em Cristo. Ele se torna então uma vítima. Ele vai sendo engolido. Então qual que é a grande estratégia de Satanás? O grande ataque de Satanás. Escute bem. 1 João capítulo 3, versículo 20 e 21 diz: se o nosso coração, vou começar de trás para frente. Se o nosso coração não nos condena, repita comigo, se o nosso coração não nos condena, a gente tem ousadia
Vamos travar isso aqui na prática? Eu não sei você, Barco, você tem assim uma pinta de ser a quarta pessoa da Trindade. Eu tô brincando. Você já pecou? Mas para valer mesmo. Não precisa contar publicamente, não. Só dizer assim, ok. Já pecou, eu também já pequei. Quando a gente peca, a gente ora assim, mansinho, assim. Deus, a gente é igual o filho pródigo. Sou nem digno de ser chamado de filho. Tem um cantinho para mim aí, um pão bolorento, alguma coisa assim, qualquer coisa séria. A gente parece que perde a confiança, né? Mas quando parece que a gente está numa performance, vencendo o pecado, vencendo as circunstâncias, continuando a caminhar pelo propósito, mesmo acima da dor, mesmo acima das injustiças, mesmo acima da decepção, como é o nosso coração para ministrar? Como é o nosso coração para servir? Ah, meu amigo, a gente parece que tem sangue nos olhos. Parece que a gente está mascando prego e cuspindo fogo. Aleluia! Sou giraia sobrenatural. Aleluia! Tô para cima. Aí a gente usa até aquela música do Erasmo Carlos. É só a gente que sabe. Pode vir quente que eu tô fervendo. Aleluia! Tô nem aí com você, Satanás. Então o que o diabo faz? Escute bem. O diabo vai trabalhar na sua performance. Para que você, na sua performance, se decepcione consigo mesmo. Aí você falha. Aí você erra. Eu não estou falando de pecado. Falhar e errar. Não é pecado. E você falha. E você erra. Aí você começa a ver aquela oração de galinha de Angola. Estou fraco. Estou fraco. Estou fraco. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Aí o que o diabo faz? Ele começa a lançar você contra você mesmo. Essa é a maior arma que o diabo trabalha contra os guerreiros. Ele põe um espelho para mostrar suas debilidades. Ele põe um espelho para mostrar os seus defeitos. Ele põe um espelho para mostrar a sua incapacidade. Ele põe um espelho para mostrar tudo isso. Mas se você combate o bom combate da fé, sabe o que você deveria dizer para o capiroto, para o chifrudo, para o rabudo, para aquele que nem casa tem mais, porque a chave do inferno foi tirada da mão dele, aleluia. Você devia dizer para ele o seguinte: ei, você chegou atrasado, camarada. Tudo isso que você está falando que eu não sou, eu já sabia. Tudo aquilo que você está falando que eu não tenho, eu já sabia. Tudo aquilo que você falou que eu não posso, eu sabia. Porque o próprio Deus disse que Ele não chama aqueles que são, Ele chama os que não são, aleluia. Você não entendeu nada, capiroto, aleluia. Você não me lança contra mim mesmo. Ui, eu estou pegando fogo aqui, aleluia. Glória a Deus. Mas daí pega o crente inocente. Vai ler Tiago, criatura. Veja Elias, um homem sujeito às mesmas paixões. Aí a gente para por aí. Mas ver Elias, o fogo caiu do céu. Sujeito às mesmas paixões. Por que não vai com o restante do versículo? Ele orou. Ele não desistiu. Ele continuou. Mesmo sujeito às paixões, ele também entendia que maior é o que estava nele do que qualquer outro que estava no mundo. Aleluia! Ele orou. Ele orou. Ele não desistiu. Continuou firme, seguindo para o alvo. Então não permita o diabo, com as suas astúcias, lançar você contra você mesmo. Eu estou terminando. 2 Timóteo diz, no capítulo 1, versículo 7, o mesmo Deus que disse, ser forte e corajoso, em Josué 9. Agora lá em 2 Timóteo 1, 7 diz, eu não vos dei espírito de covardia. Por que você não está sendo forte, cara? Eu não te dei espírito de covardia. Mas Senhor, você sabe que eu sou fraco. Eu sei que você é fraco, mas eu não estou falando para você ser forte na sua própria força. Eu não estou dizendo para você custear a sua guerra nas suas emoções. Eu não estou dizendo para você custear a guerra na sua própria qualificação. Eu estou dizendo, ser forte em mim. Ser forte em mim. Ser forte em mim. Ser forte em mim. Ser forte no que eu fiz. Ser forte nas minhas promessas. Ser forte na minha palavra. Alguém está entendendo aqui ou não? Eu não te dei o espírito de covardia. Então escute bem. Se você está dando desculpa que você é covarde,
primeiramente você tem que começar a considerar que os covardes não entram no reino dos céus. Você tem que começar a mudar isso aí. Segundo ponto, você tem que considerar de que Ele não te deu espírito de covardia. Então, se a covardia não vem de Deus, de onde que vem? De onde vem esse medo de avançar? De onde vem esse medo de continuar adiante? De onde vem esse medo, mesmo diante da injustiça, mesmo diante da dor, mesmo diante do mal, você avançar? De onde vem isso? Não vem de Deus. Ou vem de uma resposta que você está dando a você mesmo, porque você resolveu olhar o espelho que Satanás colocou diante de si, mostrando as suas debilidades. Ou você está diante de uma influência satânica direta, porque o medo, segundo a Bíblia, ele produz tormento. João fala sobre isso. Produz tormento. Recebe essa palavra aí. Recebe essa palavra aí. Então o mesmo texto de 2 Timóteo 1,7 diz assim: como é que eu começo a vencer? Presta atenção. Eu começo a vencer com sobriedade. Vira para o seu irmão e fala assim: sobriedade. O que é a sobriedade? Vamos pegar em termos naturais. É uma capacidade mental de não estar entorpecido. A gente usa a sobriedade na questão do álcool. Quando o cara bebe, ele não pode dirigir, porque ele não está sóbrio. Mas não é só o álcool, não é só a maconha, não é só a cocaína, não é só as químicas que tiram a sobriedade do homem. A sobriedade também se perde quando nós estamos embriagados de nós mesmos. Como nós estamos embriagados da nossa própria justiça. Quando estamos embriagados das nossas próprias dores. Como estamos embriagados de uma visão meramente terrena na nossa relação com Deus. A sobriedade aqui é uma disposição mental que pode enxergar Deus no seu plano soberano, na sua economia divina. Seja sóbrio. Tire os olhos de qualquer outra coisa e foque em mim. Tire os olhos de qualquer outra coisa e foque no meu plano. Tire os olhos de qualquer circunstância e foque na minha promessa. Tire os olhos de qualquer coisa e foque no meu caráter. É daí que você recebe a ousadia para continuar caminhando. Então, o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Que para você alcançar a sobriedade, você tem que ter Romanos capítulo 12. Renovai, pois, o vosso entendimento, para que você experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A questão é que nós não entendemos isso, 2 Coríntios capítulo 10, tomando cativo todo pensamento e obediência a Cristo, destruindo fortalezas e sofismas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Sabe qual que é o nosso grande problema? Eu vou perguntar para você aqui, eu quero que você olhe para dentro da sua alma. Você tem o hábito de pensar sobre o que você está pensando? Você tem o hábito de parar para pensar sobre o que você está pensando? Você perde a sobriedade quando você perde o governo da sua mente. A Bíblia fala sobre isso em Colossenses 3. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são na terra. O problema é que a gente não para pensar sobre o que nós estamos pensando e nos embriagamos com pensamentos de incredulidade. Nos embriagamos com pensamentos de indiferença. Nos embriagamos porque perdemos a promessa de Deus. Perdemos a sobriedade da fé. É uma forma do diabo trabalhar contra nós. Quem está comigo aqui, diga amém. Tomando cativo todo pensamento que se levanta contra Cristo. Você não dá uma resposta à dor. Você não dá uma resposta ao sofrimento. Você não dá uma resposta a qualquer injustiça. Você dá uma resposta a Jesus. Se você pega Hebreus capítulo 11. Estou aqui terminando. Tem muita coisa para falar, mas estou terminando. Não dá para falar tudo num dia só também. Hebreus capítulo 11 fala que alguns homens estavam caminhando como peregrinos na terra. E eles foram espoliados dos seus bens. Eles não tinham razão para reclamar. Eles estavam andando pela fé. Eles estão na galeria da fé. Eles tinham razão. Oh, Deus não me protegeu.
Deus não me guardou. Onde estava Deus? Eles foram espoliados, pô. Não dá para tapar o sol com a peneira. Mas a Bíblia diz que a confissão deles, aqui vai, não era uma confissão de quem estava alimentando a dor e o sofrimento, mas era uma confissão de quem estava vendo uma pátria celestial. Uma confissão de quem estava vendo a eternidade. Você sabe o que Deus falou a respeito desses homens? Homens cujo o mundo não era digno de tê-los. Homens cujo o mundo não era digno de tê-los. 2 Timóteo continua dizendo de que Ele não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Como é que você anda nessa ousadia? Pelo amor. Eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Extremamente séria. Você sabe quando você perde a ousadia de servir a Deus, não é simplesmente por causa da injustiça que você sofreu. Não é simplesmente pela dor que você sofreu. Não é simplesmente por causa da frustração que você viveu. Quando você pensa em desistir do plano, do propósito, da vontade de Deus, na realidade isso é um sinal de que o seu amor por Deus está esfriando. A Bíblia diz em Romanos 5,5 que o amor de Deus é derramado em nossos corações. É impossível você desistir de quem você ama. É impossível você virar as costas de quem é a sua paixão. É impossível você dizer, você não significa mais nada para mim, o que você falou não toca mais a minha alma, o que você falou não tem mais sentido. É impossível! Impossível! A resposta que você dá determina quem é a sua verdadeira paixão. Por que a gente desiste de servir Deus? Porque chega numa hora em que a nossa decepção pela vida é maior do que o nosso amor por Jesus. Por que a gente desiste de andar com o irmão? O problema não está porque o irmão é tribuloso. Como nós ouvimos aqui, quando você chama Deus de Pai, você não pode escolher quem chamar de irmão. Então quando você não quer mais andar com ele, lógico, a Bíblia dá algumas diretrizes que tem alguns que você não deve sentar, não deve comer, não deve nem andar com ele. Aliás, ele tem que dar bom dia para ele. Mas não é esse caso hoje aqui. Mas o que você tem que entender? O que você tem que entender? De que o seu amor pelo seu irmão já não é mais o mesmo. Por isso que a Bíblia fala que você não está fundamentado no seu próprio amor. Você está fundamentado no amor que Ele derramou em nossos corações. Você não vai à guerra às suas próprias custas. Quais são os 2 grandes mandamentos? Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento, toda a sua força, e o teu próximo. O amor é cristocêntrico. Ele não é antropocêntrico. A Bíblia não está falando para você amar com o amor com que você se ama. Está dizendo assim, com o amor com que você é amado por Deus. Com o amor com que você se relaciona com Deus. Da forma como você recebe, agora transborde sobre o seu próximo. Então quando você não consegue transbordar para o próximo, é de que você secou a fonte do seu relacionamento. Nós estamos num tempo de conquistas. Eu tenho certeza que essa palavra vai servir para vocês o ano inteiro. Eu gostaria que vocês ficassem em pé. Eu gostaria que você pegasse o irmão que está à sua direita, à sua esquerda, dê a mão para ele, rapidamente nós vamos encerrar. Então dê a mão, feche o corredor, nós vamos terminar já. Escute bem.
Eu quero que você encoraje o seu irmão e diga assim: ser forte, ser forte, ser corajoso. Eu sou o Senhor, diz ele, o Senhor. Eu sou o seu Deus. Eu estou com você. Inclusive, quando as chamas ardem, eu estou lá. Quando a tribulação vem, estou lá. Até quando você resolve desistir, eu estou lá para dizer: cara, não vale a pena. Não fica daquele lado não, vem pro meu lado, é melhor. Aleluia, encoraje seu irmão aí, fala para ele alguma palavra. Vamos lá, encoraje ele. Fala, não vale a pena, fala assim: a dor da desistência, vem uma palavra no meu espírito, olha só. Diga para ele assim, ó: a dor da desistência é maior do que a dor do sofrimento. A dor da desistência é maior do que a dor do sofrimento. Aleluia. Ore um pouquinho com ele, ore por ele, ore por ele. Encoraje ele. Ore por ele, encoraje, ser forte, ser corajoso. Estamos numa batalha vencida, mas estamos numa batalha. Estamos numa conquista já conquistada, mas estamos avançando. Aleluia. Uou! Ore por ele, encoraje ele. Encoraje ele. Toda vida, todo poder. Uou! Tudo que Deus tem para dar. Aleluia! Levante as mãos dele como está levantando a mão de um cara que já é mais do que vitorioso. Ei, você não está na batalha às suas próprias custas. Está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós. Oh, vamos! Do que o que está. Você não é daqueles que retrocedem. Você não é daqueles que retrocedem. Chacoalha ele aí. Você não é daqueles que retrocedem. Você não é. 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 Amém. Amém. Você pode aplaudir esse nosso Deus. Obrigada, Jamal. Obrigada por sempre ser quem você é. Obrigada pela palavra. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar, oh vem reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar, reinar em mim. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, sobre a escuridão, tu és o Senhor de tudo que sou. Verá em nós. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, reina em mim sobre a escuridão. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem em mim, Senhor. Como com sua vida, viver em comunhão com os meus irmãos. Como com sua vida, viver em comunhão com os meus irmãos. Com os meus irmãos. Esse lugar tá cheio da sua glória. Tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia fique lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita... Cadê o barulho de festa? Vamos, vamos! Aqui na casa do Senhor. Oh, com bom e com suave, viver em comunhão com os meus irmãos. Com os meus irmãos. Oh, com bom e com suave, viver em comunhão com os meus irmãos. Com os meus irmãos. A sua glória, muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia fica lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa. Então dance até cansar, não pare de balançar. Dance, uau, uau, na festa do céu. Então dance até cansar, não pare de balançar. Dance, uau, uau, na festa do céu. Come on. Então dance até cansar, não pare de balançar. Dance, uau, uau, na festa do céu. Então dance, não pare de balançar. Dance, uau, uau, na festa do céu. Alegrei-me quando me disseram
à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa. Ó, já que a gente tá aqui até agora, vira pra lá. Quem estiver por aqui, vira pra lá. A gente vai junto assim, ó. Segura o grupo. 1, 2, a gente vai junto. 1, 2. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ô, gente, segura aí. Que tal se a gente for pro mesmo lado, né? É bom, né? Vamos combinar primeiro pra lá, depois de volta. Vamos lá. 1, 2, 3. Alegrei-me quando me... Ah, tem uma coisa que eu tô esquecendo, ó. Quando a gente for pra lá, a gente bate 4 palmas, beleza? Cá. Aí quando voltar pra cá, 8 vezes, entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Combinado, então. 1, 2, 3. Alegrei-me quando... Não, gente. Não. É quando chegar lá, entendeu? Vamos lá. Vamos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando... Vamos à casa do Senhor. E assim, ó. Aí um detalhe, é o seguinte. Você viu que eu sou desengonçado pra dançar, né? Mas não tem problema não, a gente faz uma cara boa, fica melhor, entendeu? Então você tá todo errado aqui na perna, mas o rosto tá bom, então fica melhor a dança, entendeu? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi. Oh, se o Espírito de Deus se move, um pouquinho mais de som de violão pra mim. Eu danço como rei. Eu danço como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito. Se o Espírito de Deus se move em nós, gritamos com o rei. Eu pulo como rei. Então dance até cansar, não pare de balançar. Dance, uau, na pista do céu. Deixa eu só explicar pra vocês. O uau, vocês podem fazer comigo? Então, é pista do céu, beleza? Na pista do céu, tá? Então dance até cansar, não pare de balançar. Dance. Mas é o uau assim. Uau. Isso, agora ficou bom. Come on. 1, 2, 1. Então dance até cansar, não pare de balançar. Dance na pista do céu. Então dance até cansar, não pare de balançar. Dance na pista do céu. Uau.
vista do céu. Então dance, não pare de balançar. dance. Não sei mais o que cantar, e aí? Eu não sei mais o que cantar. O repertório já terminou. Help, Senhor. Gente, me ajuda a terminar. Que tal se a gente terminar? Ah, o Jamal mandou uma aqui. Vem, vem, vem. Vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó. Vem com Josué. E como é que é a outra parte, lembra? Suba, suba. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guiar. Cerquem os muros para... Diz aí! O Jericó chegou ao fim. Mais uma vez, vem! Suba os montes devagar, que o Senhor vai guiar. Cerquem os muros para... Diz! O Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruirão. Quem tá feliz aí? Quem vai pagar o jantar? Ninguém pode pagar o jantar. Que isso, gente? Então vamos parar, né? Vamos parar. A gente não tá merecendo nem o jantar, Cezinha. Acabou. Desemboca o vaso, Jesus, enche de...